Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Despertando com Olhos do Amor. Lembrando que nós estamos no segundo dia da leitura e da reflexão da sessão 4, que está no capítulo 23. O capítulo 23 se chama A Guerra contra Ti Mesmo. E a sessão 4 é Acima do Campo de Batalhas. Nós paramos em qual parágrafo para eu pôr a página, amor? Nós vamos ler o 4 hoje, Hum. página 530. Aí. Bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Você já pôs, amor? Não apareceu para mim. Já. Eu pus. Para mim aqui tá aparecendo depois do Bom Dia da Lu. Não? Não apareceu? Não, para mim não apareceu. Coloca de novo. Apareceu não. Nossa, hoje. Página. 530. Aí. Agora sim. Muito bem, vamos lá então. Estamos aqui já com a sessão fixada nos comentários. Vamos nos unir aqui para receber a oração. A oração inspirada nesse capítulo, A Guerra contra Ti Mesmo. Uma oração intitulada A Paz em Mim. Então vamos receber essa oração, lembrando que a escolha pela paz, ela depende do nosso tomador de decisões, ela depende de cada um de nós. Então que a gente possa se lembrar durante todo o dia que nós já iniciamos o nosso dia agora, escolhendo pela paz, pedindo para que o Espírito Santo nos lembre de que a paz é possível sempre que eu decidir por ela. Pai, hoje reconheço que por muito tempo lutei contra mim mesmo, acreditando nas ilusões do ego e em suas falsas armas de culpa e medo. Mas agora quero depor essas armas e aceitar tua paz, que sempre esteve em meu coração. Não sou o inimigo de mim mesmo, pois tu me criaste em perfeita inocência. Sei que nenhuma condenação é real e que somente o amor pode refletir a verdade do que sou. Espírito Santo, guia-me a ver além do campo de batalha, onde meu eu falso queria travar guerras sem sentido. Mostra-me que a vitória não está em vencer o outro, nem em vencer a mim mesmo, mas em recordar que nunca houve conflito naquilo que Deus criou, uno. Entrego-te e todos os pensamentos de ataque, e escolho a reconciliação
com minha verdadeira identidade. Que eu me una hoje à paz, que é minha herança, e que ao aceitá-la, possa estendê-la a todos os meus irmãos. Assim, a guerra termina em mim, e a lembrança do teu amor resplandece sem oposição. Amém. Amém. Então, mais uma vez, quem entrou agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nós estamos no segundo dia da leitura e da reflexão da sessão Acima do Campo de Batalha, que está no capítulo 23, que se chama A Guerra contra Ti Mesmo. Nessa sessão, o campo de batalha é uma metáfora que Jesus usa para a gente se lembrar de que esse mundo que a gente percebe fora da nossa mente foi um mundo feito pelo nosso próprio ego, para a gente não sentir o amor de Deus, para a gente não sentir a lembrança de que fomos criados por Ele em unicidade com todos os nossos irmãos. O campo de batalhas nada mais é do que esse mundo onde nós nos enxergamos em corpos separados, onde a gente vê conflito, lutas, ataques. É como se a gente estivesse vivendo numa arena onde a gente tem que se degladiar para falar quem está certo e quem está errado. Então, não foi esse mundo que Deus criou. Deus não criou esse mundo. Deus só cria o que é eterno. Deus cria a vida que está no céu. Não essa vida que a gente acha, que nosso ser aqui, esse serzinho pequeno, está sujeito, a nascer, viver e morrer. Deus não cria o que é finito. Deus só cria o que é eterno. Lembrando de que quando a gente fala céu, é sobre um estado mental, né? Isso. Olha que lindo, hein, a Tati. Bom dia. Essa noite acordei muito mal e comecei a conversar com Jesus. E ele só me disse, 2 pontos. Pare de lutar. Emocionada aqui com essa oração. Ah, que lindo, Que Tati, que lindo, é lindo. isso, Tati. Tão bom, né? Obrigado. Que lindo, bem, é isso aí. Tamo junto, Tati. E o convite, para a gente se elevar acima do campo de batalhas, que é o convite do Espírito Santo, significa a gente poder se lembrar que a gente pode mudar de percepção a todo instante, sempre que a gente não estiver em paz. Então, ao invés de olhar, o mundo com os olhos do ego, a gente pode mudar essa percepção com a visão do Espírito Santo. Então, dessa perspectiva, a gente não precisa participar de guerra nenhuma, É. porque não existe guerra. Essa Porque a guerra, guerra tá na mente, né? essa A guerra guerra, nós ela... travamos. Exato. Essa Olha guerra está na que... nossa mente. Nós estamos achando que nós estamos travando uma guerra contra o mundo, contra os nossos irmãos, brigando pela sobrevivência Uhum, contra o nosso corpo, contra o nosso corpo. tudo. Mas, É porque é uma ideia, né? É uma ideia de conflito, né? uhum, é, E obviamente que vem do sistema de pensamento do ego, né? E o Espírito Santo tá ali o tempo todo oferecendo uma nova percepção. é, não é nem da cena em si, mas é uma percepção corrigida, uhum, sabe? Então, por isso que sempre volte para ele, volte uhum, para ele, converse com ele, né? isso, é, Sei o que pede a cada momento. A gente só sabe uma coisa, né? É perfeito.
tudo que parece estar no nosso cenário é perfeito para a Uhum. gente voltar para ele, né? Voltar no sentido, né? A Uhum. mente, chamá-lo, né? Então, Exato. nossa, Sempre que a gente se identifica, né, com o nosso ego, sempre que a gente acha que a gente está sendo atacado, né, a gente volta para o campo de batalha, né? E sempre que a gente dá um passinho atrás, né, e pede para o Espírito Santo uma nova interpretação sobre aquilo que está acontecendo fora da nossa mente, né, a gente se eleva acima do campo de batalhas novamente e pede para o Espírito Santo para ele nos ensinar, para ele nos mostrar, né, o que que tem ali para a gente aprender, né? A gente também pode interpretar desse jeito, talvez fique até mais fácil, né, para a gente entender, porque fica menos abstrato, vamos se dizer assim, né? Então, sempre que a gente pedir ajuda para o Espírito Santo, para Jesus, sobre uma situação que está acontecendo, né, na nossa vida, acontecendo aqui no mundo, né, onde a gente acredita muito que a gente está, a gente se eleva, metaforicamente, a gente se eleva acima do campo de batalhas e pede para o Espírito Santo a visão dele, a percepção dele. Então, resumidamente, é mais ou menos isso, né, que Jesus falou para a gente até agora, né, e vai falar um pouquinho mais agora sobre essa sessão. Então, olha que lindo. Eu sinto de compartilhar aqui duas sentenças uhum, que ontem, né, de segunda-feira, a gente tem um encontro dentro do projeto Olhos do Amor. E a gente está lendo a canção da oração, né? E nós estamos na parte do perdão e o perdão para a salvação. A gente está terminando a parte do perdão. E aqui ele fala, nossa, é perfeito. Então, ele diz o seguinte, ó. A sua voz, né, a voz do Espírito Santo, vai ensinar-te o que é o perdão e como perdoar, assim como ele quer que seja, o Espírito Santo. Não busques, portanto, compreender o que ainda está além de ti, mas deixa que ele seja o caminho para erguer-te. E esse ele aqui tá minúsculo. Então deixa que ele, seu irmão, né, seja o caminho para erguer-te até o lugar onde os olhos de Cristo passam a ser a vista que escolhes. que Nossa. lindo, maravilhoso. Quando Maravilhoso. alguém pede qualquer ajuda que seja, ele, o Espírito Santo, é aquele que responde por ti. Tudo o que precisas fazer é dar um passo atrás e não interferir. Hum. Nossa, gente, é tão maravilhoso. Que Então é explicação isso. linda, né, sobre o perdão verdadeiro, né? Uma explicação Não, linda, né? gente, essa canção da oração, assim, tô passada. Maravilhosa. Uhum. É, é, é o que eu falo, né? Ela é uma. Ela é direta, assim, sabe? É uma explicação direta sobre a oração e sobre o perdão, né? Primeiro ele traz o perdão para destruir, né? O que não é perdão, o perdão aqui do mundo. E ele traz várias formas de perdão para destruir, que não é o perdão verdadeiro. Hum. E agora, enfim, é isso. Então é isso, né? Tudo que chega é uma oportunidade que está sendo entregue a nós para a gente exercer a nossa única função junto com o Espírito Santo, né?
Hum, Então é muito lindo. hum. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos iniciar, então, a nossa leitura. Página 530, a seção acima do campo de batalha, parágrafo 4. A bela luz do teu relacionamento é como o amor de Deus. Ela não pode ainda assumir a função santa que Deus deu a seu filho, pois o teu perdão em relação ao teu irmão ainda não é completo e assim não pode ser estendido a toda a criação. Cada forma de assassinato e de ataque que ainda te atraia e que não reconheças pelo que é, limita a cura e os milagres que tens o poder de estender a todos. Vou voltar aqui que eu perdi um pouco a. Cada forma de assassinato e de ataque que ainda te atraia e que não reconheces pelo que é, limita a cura e os milagres que tens o poder de estender a todos. Entretanto, o Espírito Santo compreende como aumentar as tuas pequenas dádivas e fazer com que sejam poderosas. Ele compreende também como é que o teu relacionamento se ergue acima do campo de Aí. batalha, não mais dentro dele. Esta é a tua parte. Dois pontos. Reconhecer que qualquer forma de assassinato não é a tua vontade. Não ver o campo de batalha é agora o teu propósito. Uau! Nossa, que lindo, hein? Que lindo. Ele traz o que a gente iniciou aqui falando, né? Sobre o perdão, sobre o campo de batalhas é o sistema de pensamento do ego, né? É quando a gente está identificado com o mundo, com o corpo. Quando Jesus, a gente falou bastante sobre isso, quando Jesus usa aqui, né, a palavra assassinato, isso nada mais é do que um julgamento que a gente faz, qualquer tipo de julgamento, é a mesma coisa. Né? Então, ele usa a palavra assassinato, porque, teoricamente, quando a gente faz um julgamento, a gente está assassinando o nosso irmão, matando o nosso irmão, obviamente que na mente, né? Então, julgamento para essa sessão é sinônimo de assassinato. Esta é a tua parte, reconhecer que qualquer forma de assassinato não é a tua vontade. Qualquer tipo de julgamento não é a nossa vontade. Não ver o campo de batalha é agora o nosso propósito. Uhum. Vamos juntos. Nós, eu recebo aqui. E olha, gente, como é importante aqui, né? Ele só tá pedindo aqui pra gente reconhecer. Só reconhece, né? Uhum. Essa é a nossa parte. É reconhecer. Ali, ó. Olha aqui. Uf, aí. E, e se abrir mesmo, né? Para ser erguido. Para esse acima do campo de batalha. Nossa. Está fazendo todo sentido aqui, meu Deus. Vamos lá. Parágrafo 5. Que sejas erguido e de um ponto mais alto, olha para ele lá embaixo. De lá, a tua perspectiva será
bastante diferente. Aqui, no meio do campo de batalha, ele de fato parece real. Aqui, escolheste ser parte dele. Nossa, gente, vamos lá. Vamos pegar assim um momento. Isso é muito importante para a nossa decisão, para a nossa escolha. Vamos trazer na mente aqui, né, um momento onde a gente se identifica ali com com a situação de algum irmão, com uma situação com você mesmo, com a coisa. Sabe aquele momento que você tá ali no campo de batalha mesmo, acreditando que que essa pessoa fez é real, ou acreditando aquilo que você tá, sei lá, fazendo é real, é muito importante. Você tá assim identificado ali, né? Tenta trazer esse momento na mente assim, esse instante assim, em qualquer cena que você incorpora mesmo o personagem assim e traz ele assim, ó. E nesse instante você não precisa fazer nada com esse instante de identificação. Só uma coisa. Sou eu que estou escolhendo estar nesse campo de batalha. Sou eu que estou decidindo estar aqui, experimentando isso dessa maneira. E se sou eu que estou decidindo experimentar isso dessa maneira, eu posso decidir diferente. Porque olha aqui, aqui no meio do campo de batalha, ele de fato parece real. E Jesus está concordando com a gente. Porque a gente identificado aqui realmente, ele parece real. Realmente. Realmente. Aqui, só que aí ele fala, aqui escolheste ser parte dele. Aqui o assassinato é a tua escolha. Entretanto, do alto, do alto, a escolha são os milagres em vez do assassinato. E a perspectiva que vem dessa escolha te mostra que a batalha não é real, que é fácil escapar. Percebe que aqui ele não está dizendo nada sobre a batalha, se está certo, se está errado, quem está certo, quem está errado, quem fez isso, quem fez aquilo. Não. Se eu tô com a minha mente, né, decido ali que se sou eu que tô decidindo estar ali naquele meio com a mente, gente, não é na forma, tá? Que não é sobre escapar, não participar, não ir nos lugares, não. É na mente isso, porque é na mente. Então, se eu tô escolhendo aqui na mente experimentar isso aqui como, como eu tô experimentando aqui, ó, sou eu que tô decidindo
Sou eu que estou escolhendo isso. Se eu estou escolhendo, eu posso escolher outra vez, escolher de novo. E agora eu posso olhar de cima disso. É como se eu realmente fosse assistir o personagem. E aqui, acima do campo de batalha, que é esse lugar na mente, né? A gente faz assim, é só para, né, didaticamente aqui. A perspectiva que vem dessa escolha te mostra que a batalha não é real. Por isso que o perdão, quem faz é o Espírito Santo. Nós temos, com a mente Capacidade. dividida, nós não temos Capacidade. capacidade de ver que, de experimentar que, por nossa conta, que isso aqui não é real. Entende? Agora, essa é a parte dele. A nossa parte é escolher ir para acima do campo de batalha. Essa é a nossa parte. Reconhecer que sou eu que estou decidindo e vou para pro lugar da mente acima do campo de batalha. E aí é com ele. Quem vai dar essa perspectiva, quem vai dar essa percepção corrigida é o Espírito Santo. E é isso que ele vai mostrar, que isso não é real. Portanto, não tenha medo do bandido do filme. Você não tá no filme. Você tá sentada no sofá em casa. Isso não é real. Aí, olha só, e tem mais ainda. Então, e a perspectiva que vem dessa escolha te mostra que a batalha não é real, que é fácil escapar. Os corpos, olha aqui, os corpos podem batalhar, mas o choque de formas é sem significado. E acaba quando reconheces que nunca teve início. Como pode uma batalha ser percebida como se não fosse nada quando te engajas nela? Como pode a verdade dos milagres ser reconhecida se o assassinato é a tua escolha? Hum. Oi, gente, eu não sei vocês, mas Jesus, eu tenho uma oração aqui. Eu quero experimentar isso aqui, assim, ó, consciente, sabe, do que estou fazendo, assim, do que nós estamos fazendo, do que o que está acontecendo na mente. Nós, agora eu entendi, sabe, por que que eu tava com essa sensação, assim, com essa vontade de ler essa sessão. Nossa, gente, que presente. Mas vamos lá, que eu acho que ele ainda continua Vamos lá. trazendo aqui. Vamos lá. Eu acho que é importante, né, tudo isso que você trouxe. Vamos pensar numa, como a Paty trouxe uma situação prática. Vamos pensar numa situação prática também do nosso dia a dia, né? Quando a gente está com raiva, né? Quando a gente está fazendo qualquer tipo de comparação, né? Qualquer tipo de julgamento, né?
se sentindo ofendido, nós estamos no campo de batalha. Mas, quando você consegue enxergar isso, quando você consegue perceber esses seus pensamentos de ataque, né, ou de sendo atacado, vamos dizer assim, é como se você tivesse se tornado consciente desses pensamentos, né? E aí, a partir desse momento, você deu um passo para trás, olhou para esses pensamentos e falou: Uau, olha eu aqui acreditando muito nisso, acreditando que eu estou no campo de batalhas, acreditando que eu tenho que me defender de um ataque. Então, a partir desse momento que a gente consegue observar os nossos pensamentos, a gente já abre para o Espírito Santo entrar. É nesse momento que o Espírito Santo entra. É nesse momento que a gente pede para ele nos elevar acima do campo de batalhas. E aí sim, trazer a percepção dele sobre aquilo que a gente acha que a gente está sentindo, sobre aquele ataque que nós estamos sentindo, ou sobre qualquer tipo de julgamento que nós estamos fazendo. Então, reconhecer, né, quando a gente está tendo esses tipos de pensamentos, é quando a gente abre para o Espírito Santo atuar na nossa mente. É aí que acontece o milagre. Mas para isso nós temos que dar um passo para trás e olhar para esses pensamentos, né? E aí sim, né, a gente se torna o tomador de decisões. E aí a gente pode decidir ou pelo Espírito Santo ou pelo ego. Se a gente continuar decidindo pelo ego, está tudo certo, não tem problema nenhum. A gente continua no campo de batalhas. Mas a partir do momento que a gente escolhe para o Espírito Santo, a gente escolhe pelo milagre, a gente escolhe pela prática do perdão. E aí sim, ele nos eleva acima do campo de batalhas e nos mostra que tudo aquilo que a gente está pensando e sentindo sobre o mundo nada mais é do que uma projeção da nossa mente. Na prática é isso. Na prática é isso. É isso. Ou às vezes você pode já se pegar lambançado ali, né? No campo de batalha mesmo, né? Uhum. Não tem E problema não nenhum. tem diferença, né? Não tem Porque problema nenhum. começa na Normalmente a gente se mente, pega. tudo começa na Normalmente, mente, né? normalmente a gente já se pega no meio da lama já, né? Normalmente a gente se pega no meio da É, lama, porque é isso. né? E tá tudo certo. Não tem problema nenhum. A Não, gente se pegar no que meio da bom. lama e reconhecer que a gente está no meio da lama, né? Não, e Ou a reconhecer gente. que eu que escolhi, né? Exato, exato. Eu que escolhi estar ali, no meio do campo de batalhas. É, Vamos lá. Parágrafo 6. 6. Quando a tentação te atacar, surge para fazer com que a tua mente se torne escura e assassina. Lembra-te de que podes ver a batalha do alto com o Espírito Santo. Essa é uma decisão que nós temos que tomar. O Espírito Santo não toma essa decisão por nós. Nós temos que tomar a decisão de escolher por Ele, né, para Ele nos elevar acima do campo de batalhas. Aí sim, Ele vai fazer. Ele vai nos elevar. Mas essa decisão tem que partir de nós. Mesmo em formas que não reconheças, os sinais tu conheces. Há uma punhalada de dor, uma pontada de culpa e, acima de tudo, a perda da paz. Nossa, ele está dando a dica para a gente aqui, ó. Quando, né, que a gente reconhece que a gente está no campo de batalhas, quando a gente está no sistema de pensamento do ego, há uma punhalada de dor, uma pontada de culpa e, acima de tudo, a perda da paz. Isso conheces bem. Quando essas coisas ocorrerem, não deixes o teu posto no alto, mas rapidamente escolhe um milagre ao invés do assassinato.
E o próprio Deus e todas as luzes do céu gentilmente irão inclinar-se para ti, sustentando-te no alto, pois escolheste permanecer onde ele quer que estejas, e nenhuma ilusão pode atacar a paz de Deus junto com o seu filho. Nossa, gente, que coisa mais linda. Uau! Nossa, que didático, que transparente que Jesus foi aqui. Que carinhoso e gentil foi ele explicar isso pra gente. Amor, lê de novo esse parágrafo. Vamos lá. Vamos ler de novo. Parágrafo 6. Ele está muito didático, está muito, realmente. Ele está aqui nos ensinando. Quando a tentação de atacar surge para fazer com que tua mente se torne escura e assassina, lembra-te de que podes ver a batalha do alto. Mesmo em formas que não reconheças, os sinais tu conheces. Há uma punhalada de dor, uma pontada de culpa e, acima de tudo, a perda da paz. Isso conheces bem. Quando essas coisas ocorrerem, não deixes o teu posto no alto, mas rapidamente escolhe um milagre ao invés do assassinato. E o próprio Deus e todas as luzes do céu gentilmente irão inclinar-se para ti, sustentando-te no alto, pois escolheste permanecer onde ele quer que estejas, e nenhuma ilusão pode atacar a paz de Deus junto com seu filho. Nossa, que presente. Acho que o 7 vale, hein? Você não quer ler? Tô recebendo aqui. Vamos lá, então. Parágrafo 7, para a gente fechar, então, o nosso Despertando com Olhos do Amor. Não vejas ninguém a partir do campo de batalha, pois lá olharás para ele a partir do nada. Não tens um ponto de referência a partir do qual olhar, de onde possas dar significado ao que vês. Pois somente os corpos poderiam atacar e assassinar. E se esse é o teu propósito, então não podes deixar de ser um com eles. Só o propósito unifica, e aqueles que compartilham um só propósito têm a mente una. O corpo não tem propósito em si mesmo e não pode deixar de ser solitário. De baixo, ele não pode ser superado. De cima, os limites que ele impõe aos que ainda se encontram na batalha desaparecem e não são percebidos. O corpo está entre o Pai e o céu que ele criou para o seu filho, porque não tem propósito. O corpo está entre o Pai e o céu que ele criou para o seu filho, porque não tem propósito. Como nós estamos falando de campo de batalha, né, o corpo foi uma arma criada pelo nosso ego, né?
para Pra gente, ser o herói do sonho, né? para ser o herói do sonho, para a gente não se lembrar, né, da nossa unicidade com Deus, para a gente não se lembrar do verdadeiro ser que nós somos como um espírito. Então, o corpo, ele é uma arma do ego para manter a gente preso aqui no mundo. E a gente pode sim, né, entregar o corpo para o Espírito Santo, para que ele dê um novo propósito para o nosso corpo. E aí ele vai usar o nosso corpo como um veículo ou como um meio de comunicação De comunicação com ele, né? com ele. É isso. Essa sessão é muito boa, né? É, Isso, amores. é isso. Vamos juntos. A Vivi tinha colocado aqui em cima, meta de vida da Vivi, estar acima do campo de batalha sempre. Uhum. Tamo junto, Vivi. Tamo junto, mesma meta. E lá permanecer junto com ele, o Espírito Santo. Sim, a Tati colocou. Ele está respondendo todos os meus questionamentos da Ah, madrugada. Sem palavras. Obrigado, Jesus, Pati e Lu. Obrigado a ah, você, meu anjo. Você fez essa oração e já está recebendo ela. é isso aí. Toda oração é atendida. Pode ser que seja através de nós, mas a oração foi você que fez. Obrigado, viu, Tati? É isso. Vamos juntos. Uhum. Vamos juntos. Nossa, que lindo. É isso, amados. Um lindo dia para todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Despertando com Olhos do Amor, que é também a nossa oração, para que a gente inicie o nosso dia com um único propósito, que a gente se lembre que a paz é uma escolha da nossa mente e ela depende de cada um de nós. É isso. Uhum. Amém. Vamos juntos. Vamos juntos. Beijo. Um beijo a todos. Obrigado, pessoal.